Fala pessoal, professor Elton com você, seu nerd professor ou seu professor nerd, você decide. Então, chegamos a mais uma análise de episódio dessa incrível adaptação, até agora muito boa, fenomenal, baseada na obra de Rick Riordan, Percy Jackson e os Olimpianos, pela Disney+. No segundo episódio, intitulado Minha Transformação em Senhor Supremo do Banheiro, vamos explorar detalhes e revelações emocionantes. Preparem-se para um papo cheio de spoilers sobre este episódio e tudo que rolou. Então, prontos para embarcar nessa jornada? Vem comigo. Se você tá aqui é porque compartilha da mesma paixão que eu pela série, certo? Eu já falei, eu tô relendo os livros para manter cada detalhe fresco na minha cabeça, para poder fazer uma análise completa, né? Trazendo a adaptação da Disney e a obra original. Afinal, eu sei que muitos podem não ter tempo para reler tudo, ou até mesmo nem sequer ler uns livros ainda. Mas eu sei que vocês estão curiosos sobre a fidelidade da adaptação. Então eu tô aqui para facilitar isso para vocês. Por isso que eu tô pedindo um simples like, né? Clica aqui no curtir. E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal Nerdsor. Aqui abordamos tudo sobre o mundo nerd e geek, com análise de filmes, séries, animes e livros. Não se esquece de se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo que sai aqui no canal. Tem vídeo 4 vezes por semana, ok? E compartilhe o vídeo, assim você me ajuda a fazer o canal crescer. Conto com você. Já falei das minhas primeiras impressões. Aqui pode clicar aqui que o vídeo vai ficar como próximo da fila. Ali eu falei como eu tô achando essa adaptação muito fiel ao original. E também já saiu meu vídeo sobre o episódio 1. Também tá no card. E também eu vou deixar na descrição do vídeo. Então fica tranquilo, você pode clicar ali a qualquer momento para conferir. Por sinal, tem vídeo agora toda quarta sobre o Percy Jackson. Agora, nesse aqui, eu tô falando sobre o episódio 2. E eu vou dizer que ele tem uma ligeira queda com relação à questão de adaptação comparado com o primeiro episódio. No primeiro episódio, poucas são as mudanças. Já no segundo, tem algumas mudanças mais impactantes. Vamos começar pelo começo de novo? Eu gosto de começar pelo começo, né? Acho que é interessante sempre começar pelo começo. Grover tenta se desculpar por ter feito Percy ser expulso da escola no episódio anterior. É claro que a gente assistindo entende o motivo dele ter feito isso. Mas nos livros não é assim. Não é uma mudança também que vá atrapalhar. Mas assim, ela vai levar a outra mudança que pode sim abalar um pouco a história, o core do garoto boy. Na obra original, ele busca uma coisa chamada licença de buscador. Basicamente, todo sátiro quer isso. Pan, o deus dos lugares selvagens e deus dos sátiros, desapareceu há mais ou menos 2000 anos. E agora todo mundo está querendo encontrar ele. Mas para sair atrás dele, é preciso dessa licença. Para receber essa licença, o Grover precisa completar uma missão com sucesso. Ele foi designado então como protetor do Percy. Mas essa não é a primeira vez dele como protetor. Na verdade, é a segunda. A primeira, ele não teve sucesso. E a gente vai falar dela mais pra frente quando esse spoiler for pertinente. No caso agora, na sua segunda tentativa, ele também não teve sucesso, mas também não fracassou. O Sr. D e o Conselho do Casco Fendido decidiram juntos que para ele poder receber a licença, ele precisaria ajudar o Percy a completar uma missão, caso um dia o jovem recebesse uma. E isso deixa o Grover bem abalado, porque há algum tempo nenhum campista mais era enviado em missões. Entenderam a diferença? Na série é dito que o Grover teve sucesso, ponto. Então não tem motivo para ele acompanhar o Percy na missão, a não ser o poder da amizade. Outra coisa que mudou, e eu não gostei nem um pouco, foi que é o próprio Grover que vai falar pro Percy sobre a sua mãe não estar morta. Ele vai lá e pergunta no Conselho do Casco Fendido sobre ela ter sido morta pelo Minotauro, depois vai lá e fala com o Sr. D e com o Quirrell. Cara, não tem nada a ver isso, não havia necessidade nenhuma de mudar nenhum desses dois fatos, porque quando a gente muda o fato do Grover não ter tido sucesso, como foi nos livros, tiveram que inventar uma forma de incluir o Conselho do Casco, e para isso mudaram a forma como Percy decide ir na missão. E aí eu pergunto pra quê? Eu sempre digo que as mudanças são bem-vindas quando agregam ou melhoram, como foi o caso da questão da série, ou alteram para poder caber dentro de uma mídia diferente, reduzir, como por exemplo foi o caso lá no primeiro episódio também do Ataque da Senhora Dots. Então a gente teve que reduzir, então não deu para poder expandir mais aquela cena. Mas aqui ele não faz nada disso. No fim, levou mais tempo explicar essa questão do conselho do que teria levado simplesmente seguindo a história original. Continuando o episódio, o Percy conhece o Sr. D, e aqui o deus do vinho faz uma das suas. Ele finge ser o pai do garoto, só para que ele fosse buscar um vinho na cozinha para ele. É uma cena bem engraçada, que não está nos livros, mas é algo que eu acho que o Sr. D faria assim. Claro que o Quirrell acaba com a farra do cara, tá? O Sr. D ele não pode beber vinho, ele nem gosta de estar ali no acampamento, ele está
ali como uma punição dada por Zeus a ele. Por sinal, o Dionísio, o Sr. D, tá bem legal, tá? Mas como mudaram a questão do conselho do casco fendido, ele ficou meio que fora daquela questão de ser o cara que controla o sátiro. Nos livros, é ele quem controla essa questão das missões que os sátiros recebem para proteger os meios-sangues e escoltá-los para o acampamento. Inclusive o Dionísio tem muita relação com os sátiros na mitologia. Com Pan também ele tem uma relação bem complexa ali dentro da mitologia. O Quirón leva o Percy ao Chalé 11 e aí ele até fala para ele sobre a contracorrente, e eu já falei para vocês sobre a mudança, né, desse momento em que o Quirón dá a contracorrente ao Percy, que para mim ficou meio avulsa na história, não gostei muito, não achei interessante. Mas no Chalé o novato vai encontrar novos companheiros e vamos ver o Luke pela primeira vez, ou pelo menos vemos alguém que diz ser o Luke, porque pra mim não é o Luke. Eu não sei de quem que é, se é do ator, o Charles Bushnell, que nesse momento parece ter o carisma de um abajur, ou se é do diretor, porque quem já leu sabe qual é a do Luke. E quem não leu, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, na verdade dar um baita de um spoiler, tá? O Luke, ele deveria ser um cara que a gente logo de cara vai gostar, para que lá na frente, quando acontecer uma coisa que vai acontecer com ele, essa coisa seja muito impactante. Então, pra mim, o Luke, ou o campista número 17, tem o mesmo peso até o momento. E a Clarice, pra mim, também não representa perigo nenhum. Na verdade, os campistas todos estão bem fraquinhos. De longe, a parte mais fraca de toda a série é o elenco de apoio. Jason Montsalcos como Sr. D e o Glyn Turman como Quirón, show. Mas o elenco jovem, tá feio. Não é bem culpa deles, mas de quem escalou. Os filhos de Ares são grandes e maus, esses caras aqui não são isso. Os únicos que realmente parecem mesmo filhos de alguém são os do Hefesto, que aparece bem rapidinho nessa cena aqui. Quando o Percy tá buscando um jeito de chamar a atenção do pai, que no momento ele não sabe bem quem é, seguimos com outra mudança. Gente, eu sei que parece que eu só tô criticando a série, mas não é isso. É que realmente esse episódio trouxe algumas mudanças que não ficaram legais. E depois do primeiro, que, cara, o primeiro foi muito bem construído, elas ficam mais evidentes ainda. São coisas pontuais, mas que eu preciso levantar aqui, tá? Se você quiser que eu traga vídeos aqui falando como é que é a lore original do Percy Jackson, como são, qual é a história de cada um dos personagens, assim como eu faço com as da Roda do Tempo, comenta aqui embaixo que eu trago pra você. Mas a mudança que eu tô falando é a do refeitório. Nos livros eles têm mesas no estilo salão comunal de Harry Potter, tá? Cada chalé tem a sua. Umas vazias, outras superlotadas, como é o caso da mesa do Chalé 11. Do jeito que adaptaram aqui, parece que os chalés só servem mesmo para dormir. Eles colocaram um monte de mesa separada, aí fica 4 ou 5 campistas espalhado. Isso faz com que a questão da união, da questão de quem eles são, de cada chalé, se perca. E vai fazer com que a solidão que o Percy vai sentir depois, ficando sozinho na mesa de Poseidon, ficando sozinho no chalé, seja menos impactante. E já falando do segundo livro, vai fazer com que a inserção de um personagem que vai aparecer só lá também não seja tão impactante. Também não dá para dar muito spoiler aqui, então não vou entrar nessa CA. Voltando, eu já comentei sobre a cena do banheiro, tá? Lá no meu vídeo sobre primeiras impressões. Ela tá bem legal, bem construída, mas o CGI da água deixou bastante a desejar. Ela tá ali, mas parece não fazer parte do lugar. Assim como os treinamentos dos campistas e as cenas de luta. Eu vou repetir o que eu disse naquele vídeo de primeiras impressões. Os campistas, como semideuses, deveriam ser mais atléticos, guerreiros, capazes, eles deveriam representar perigos reais a monstros. Aqui eles parecem crianças na educação física de um professor de educação física ruim. Eu sei que é difícil de fazer isso acontecer, mas, cara, eu acho que é erro de escalação. Não só do elenco, mas dos figurantes também. E de direção, porque quando a gente vê 3 filhos de Ares, que deveriam ser os mais belicosos e maus de todos, não conseguirem dar conta de um garotinho novinho, com metade do peso de cada um deles, fica forçado. Nessa batalha, a Clarice e os irmãos, eles deveriam espancar o Percy. Ele vai tentar se defender, claro, mas ele só vai conseguir vencer eles depois de cair na água. Aqui ele vence sem nem tocar na água. E só quando a Annabeth empurra ele é que a gente vai ver ele se curar. E aí a gente vai ver ele ser determinado e tudo a importância da água pra ele. O seu pai te chama. Agora me fala, por que a Annabeth empurrou ele na água? Por causa do que aconteceu no banheiro? Tá, tudo bem, pode ser. Afinal, ela é a filha de Atene, então ela é super inteligente. Mas o que ela fez durante toda a captura da bandeira? Ficou invisível ao lado do Percy? Por quê? A interpretação da Leah Jeffries está bem legal.
pra mim é a melhor escolha do casting da série até o momento. Mas a personagem mesmo ainda não disse a que veio. Eu acho que eles estão deixando ela bem afastada do Percy, bem de lado assim, para que a ligação entre eles seja construída de uma forma mais concreta durante a missão. Inclusive, temos a introdução de um motivo para a jovem ir na missão junto do Percy. Já o Grover, ele fica totalmente sem motivo nenhum para ir, a não ser pela força da amizade mesmo. Forçado pra caramba essa parte da questão do Grover, porque tinha um motivo e eles tiraram. Agora o Percy não quer ir na tal missão. Pra mim, isso faz muito mais sentido do que como é nos livros. Na verdade, toda a parte sobre o sentimento do garoto em relação ao pai faz muito mais sentido. Nos livros, ele até fica meio revoltadinho e tal, mas nada demais. Na verdade, lá no fundo ele quer conhecer o pai, ele quer ser reconhecido. E aqui ele tá puto da vida mesmo. Na verdade, ele cagou pro Raio Mestre, pra Zeus, Hades e principalmente pra Poseidon. Ele só vai aceitar a missão porque ele tem a chance de salvar a mãe. Nos livros, ele faz isso também, mas é muito mais uma questão implícita. Ele fica quietinho, né, pensando cá com ele. Aqui não, aqui ele fala aberto pra todo mundo. No final, o primeiro episódio fica com nota 9,5. Já esse aqui eu vou dar uma nota 7,5, por causa de todas essas alterações, mas pelas cenas pós-créditos, que na verdade são cenas dos próximos capítulos, nós a gente vai ver a Medusa, as Fúrias e a batalha no ônibus. E também a ida até a rodoviária com o Argus. Então, pra mim, tem tudo pra melhorar. Não vou nem comparar com os filmes. É melhor esquecer essas aberrações. E vocês, o que estão achando? Comenta pra mim as suas impressões. Compartilha o vídeo, lembra do like e do sino das notificações. Quarta-feira tem mais Percy Jackson. Mas até lá ainda sai o último vídeo da saga do Ishamael. E eu vou trazer também aqui uma crítica ao Aquaman 2. Provavelmente, tá? Se eu gostar do filme. Eu vou ir assistir ele hoje e depois eu comento pra vocês aqui o que eu achei. Deve sair no domingo, acho, esse vídeo do Aquaman. E na segunda, o vídeo do Ishamael. Valeu, pessoal. Um forte abraço. E se